E uma notícia hoje acabou assustando os investidores de bitcoins e criptomoedas. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin que caiu e subiu nessa terça-feira. Vou atualizar também a análise de sentimento do Bitcoin, atualizar a análise dos dados macroeconômicos que nós tivemos hoje. Vou atualizar a análise das principais altcoins. Mas antes de continuar, meus amigos, não deixem de seguir o canal da Aperium aqui no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo, seguir o nosso canal no Telegram e bora lá atualizar a situação do Bitcoin. O Bitcoin chegou a cair forte aí durante essa madrugada dessa segunda-feira, mas se recuperou, né? O Bitcoin chegou a cair aí lá para a região dos 62.400 dólares aí com esses rumores aí de que a Mt. Gox liberaria mais Bitcoins, mas voltou a subir ao longo do dia. Vou falar sobre isso, pessoal. Bem, em termos de gráfico, tá? Deixa eu olhar aqui para o gráfico do Bitcoin. Não temos, por enquanto, nenhum padrão gráfico novo formado, rompido e confirmado. Então, isso dificulta um pouco para poder fazer uma projeção, por exemplo, e falar com vocês, olha, o Bitcoin vai a tanto aí amanhã, depois de amanhã, não temos um padrão gráfico, tá? Mas eu já vou avisando para vocês que a gente tem pontos aqui que podem formar padrões gráficos, tá? Primeiro, se o Bitcoin conseguir romper aquela região ali dos 65 mil dólares, que ele vem testando aí nas últimas horas e não tem conseguido ainda romper essa região de resistência, ele vai estar formando um pivô de alta. Se ele romper isso aí para cima, o alvo para o Bitcoin está ali na região dos 67.500 dólares, tá? Agora, ele também pode acabar se assustando, aí o mercado pode se assustar novamente com essas notícias aí de despejo de bitcoins por parte da Mt. Gox e pode acabar perdendo o fundo ali na região dos 62.500 dólares, tá? Se isso acontecer, aí a coisa complica bastante porque o Bitcoin vai estar formando um topo duplo, que é um padrão que normalmente indica a reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Se isso acontecer, tá? Tem que sempre que falar do se, que muita gente não entende o se, né? Isso aqui tá mais longe de acontecer do que ele subir, para falar a verdade, tá? Ele tá mais perto de romper a resistência do que o suporte. Mas se isso acontecer, o alvo seria lá nos 59.700. Não é uma coisa ultra dramática, né? O Bitcoin já esteve aí nessa faixa de preço nos últimos dias por várias vezes, isso aí não mudaria tanto a situação dele, tá? Mas é o que a gente tem por agora. A gente tem que ficar de olho nesses pontos. Para mim, tá mais perto de romper aqui a região de cima, tá? E tem muita gente perguntando, Tainan, e o topo duplo que você falou que é fazer o Bitcoin cair lá para os 44 mil dólares? Pessoal, é o que eu venho falando há vários dias, tá? O Bitcoin não rompeu para baixo o topo duplo. Ele chegou a ficar muito perto ali de romper, tá? Mas ele não conseguiu fechar nenhum candle de força, pelo menos no gráfico diário ali no 54, 53, tá? Abaixo do 55 para formar o topo duplo e buscar os 44, tá? Então a gente ficou aí sem esse rompimento. Por isso que eu sempre falo que a gente tem que aguardar o rompimento. Um padrão só é confirmado no gráfico quando ocorre um rompimento. E eu sempre alertei isso aí, tá? Pelo contrário, eu nunca cheguei a falar que esse padrão aqui, esse topo duplo foi rompido, mas ele ainda existe, ele ainda é uma ameaça, existe não, né? Ele ainda pode ser rompido nos próximos dias e ele ainda é uma ameaça aí para o Bitcoin, tá? Então, vale a pena continuar de olho. O que eu tô vendo aqui, pessoal, é que o gráfico do Bitcoin, por enquanto, está indefinido entre essas regiões. Em termos de dados macroeconômicos, eu acho que isso ajudou um pouco o Bitcoin hoje, tá? Hoje a gente teve um dia de alta aí para o SP500, né? Mais de 0,5% de alta, o que é muita coisa para o índice que engloba as 500 maiores empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos. Hoje ele bateu mais uma máxima histórica, tá? E na minha visão, isso pode ter ocorrido por causa de uma interpretação boa de alguns dados macroeconômicos que a gente teve sendo divulgados hoje, tá? Hoje a gente teve a divulgação do núcleo de vendas no varejo de junho lá dos Estados Unidos, vendas no varejo, e os dados vieram melhores do que o esperado, mostrando que os consumidores aí que compram no varejo, que somos nós quando vamos aí no supermercado, lojas, comprar eletrodomésticos e coisas do tipo, tá? Cresceu, tá? O que significa vendas no varejo melhor do que o esperado? Significa que a economia dos Estados Unidos, ela não está contraindo aí tão fortemente. O consumo ainda está relativamente mais forte do que os economistas esperavam, tá? Então, eu acho que o mercado interpretou isso de uma forma positiva. Em tese era para ser negativo, mas por que interpretou de forma positiva? Nas últimas semanas aí a gente tem visto dados de inflação indicando que a inflação dos Estados Unidos está caindo mais rápido do que os economistas esperavam, até mesmo do que o Fed esperava. Só que ao mesmo tempo, as vendas no varejo, por exemplo, elas não estão caindo aí para níveis negativos. A gente não está tendo uma situação que mostra uma recessão chegando nos Estados Unidos. Porque se, mesmo que o Fed vai cortar juros daqui a alguns meses, se chega uma recessão nos Estados Unidos, as empresas tendem a faturar menos, né? Se as empresas faturam menos, elas sofrem reprecificação ali nas bolsas, tá?
Então, para mim, esse dado aqui, ele foi positivo nesse sentido. Ele mostra que a economia dos Estados Unidos continua forte, enquanto a gente está perto de um corte de juros, o que é excelente para ativos de risco, como ações das bolsas americanas, criptomoedas que acompanham muitas ações das bolsas americanas quando há perspectivas de corte de juros, e ao mesmo tempo a economia não está pressionada, tá? Então a gente não tem aí um risco de a economia voltar a se reaquecer fortemente, né? Pelo menos a gente não está vendo sinais de que ela está se reaquecendo fortemente, mas também não está se enfraquecendo. Isso é ótimo, tá? Isso aqui é o que significa o famoso soft land, que o Jerome Powell vive comentando, né? Que é o famoso pouso suave, que é conseguir combater a inflação que veio ali desde 2021, muito alta nos Estados Unidos, sem causar uma recessão, tá? Com a economia se mantendo estável. Isso aí é o melhor dos mundos aí para os mercados, porque a gente não teria aí uma correção muito forte de reprecificação de empresas americanas, o que acaba sendo excelente para o Bitcoin e para as criptomoedas, tá? Amanhã não temos mais dados macroeconômicos importantes. Essa semana é uma semana relativamente calma em termos de dados macroeconômicos, né? E, pessoal, a gente tem que olhar aqui para análise de sentimento do Bitcoin, tá? O que está acontecendo hoje? A gente está vendo aí o long short rate em 1.31, né? Está quase no neutro. O open interest não está subindo, mostrando que o pessoal não está abrindo muitas posições aí nessa segunda-feira. Pelo contrário, o open interest está caindo, tá? Então, ou o pessoal está sendo liquidado aí, perdendo dinheiro porque está apostando contra a direção do mercado, ou estão fechando as posições aí, pode ser no lucro também, tá? Mas o que está me chamando a atenção hoje, pessoal, é a taxa de funding do Bitcoin, que está negativa, tá? Como estava aí alguns dias atrás, antes dessa subida do Bitcoin ali dos 63 para 65 mil dólares. Vejam, taxa de funding na Binance Futures negativa significa que a Binance está tendo que cobrar uma taxa de quem está apostando na queda e pagar para quem está apostando na alta para manter o equilíbrio ali no contrato perpétuo, tá? Então, se você tem a Binance fazendo isso, né, cobrando de quem está apostando na queda, é porque você tem muito mais pessoas apostando na queda, e se não tivesse essa taxa, essas pessoas fariam o preço desse contrato ficar mais baixo do que o preço do Bitcoin, tá? Então, isso aqui é uma coisa que mostra, é um sinalzinho de alta, viu? Um sinalzinho que o mercado ele ainda está com um certo fôlego para alta, né? Mas a gente também tem que olhar ali na High Block, né? O que a gente está conseguindo ver em termos de níveis de liquidez. Quando a gente vai aqui para o Liquidation Rich Map da High Block, a gente vê bastante liquidez se acumulando ali na região dos 56.400 dólares ao longo dessa subida do Bitcoin, provavelmente de pessoas aí que estão apostando na alta e depois que o Bitcoin já subiu, né, o que é um pouco perigoso, porque quer dizer que se do nada o mercado começar a cair, as baleias podem tentar jogar o Bitcoin ali nos 56 mil aproximadamente para pegar liquidez, tá? Mas no geral a gente está vendo aí liquidez se formando acima também nos últimos dias, a região ali dos 69 mil dólares está acumulando bastante liquidez acima, o que quer dizer que se as baleias resolverem liquidar esse pessoal que está apostando na queda nos últimos dias, elas podem levar o Bitcoin até a região dos 69 mil dólares, tá? Mas aqui tá meio confuso, tá? Enquanto o TRDR, por exemplo, está indicando alta, aqui na High Block a gente tem liquidez se formando dos dois lados, né? Ali abaixo do pessoal que está apostando acima e aqui acima do pessoal que está apostando que o mercado vai para baixo, tá? Então, a situação aqui ela não tá muito clara, não nos dá uma direção, tá igual o gráfico, tá? O gráfico do Bitcoin tá indeciso, ele tem que romper ou para cima ali os 65, ou ele tem que romper para baixo ali para formar um topo duplo. Enquanto ele não fizer nenhum dos dois, fica difícil de a gente fazer uma projeção aí do ponto de vista gráfico. No TRDR ele tá apontando um pouco mais alta, mas não tá muito explícito porque a gente não tá tendo um aumento do Open Interest, então não dá para saber aí, não dá para dizer que é porque as pessoas estão abrindo novas posições aí que o mercado subiria, tá? Então fica um pouco difícil. E aqui na High Block também tá um pouco difícil aí de a gente chegar a uma conclusão muito fácil, porque a gente tem liquidez dos dois lados se formando. E o que voltou a chamar a atenção do mercado hoje, pessoal, foram as notícias aí de que a Mt. Gox se moveu bitcoins ali para uma carteira da corretora Kraken, tá? Que é uma grande corretora de criptomoedas lá dos Estados Unidos, uma das maiores do mundo, né, em termos de mercado spot. E essa movimentação ela sinaliza o seguinte, tá? A Mt. Gox vai estar pagando esses investidores aí, né? Investidores, na verdade, pessoas que tinham dinheiro lá e que ficaram presos, assim como aconteceu com a FTX aí em 2022, tá? A gente tem essa situação da Mt. Gox e a carteira da Mt. Gox, nesse momento, ela detém 139 mil bitcoins, se eu não me engano, o valor de aproximadamente 8,7 bilhões, tá? E o que assustou mais o mercado foi o seguinte, tá? A equipe falou que na semana que vem eles já vão estar
aí pagando esses investidores, tá? Então, o que isso significa, Tainan? Significa mais bitcoins no mercado, mais bitcoins podem ser vendidos. Se esses bitcoins forem vendidos, isso pode levar a uma queda no preço, tá? Essa interpretação, como aconteceu na semana passada, aí nas últimas semanas, com as notícias de que o governo alemão estava vendendo grandes quantidades de bitcoins. E no caso da Mt. Gox, pessoal, eu acho que isso é pior para a Bitcoin Cash, que é outra criptomoeda. Os tokens que vão ser devolvidos aos investidores, né? É Bitcoin e Bitcoin Cash. Eu acho que no caso do Bitcoin Cash a situação é pior, ela pode cair mais, porque ela tem menos liquidez do que o Bitcoin, tá? E, de qualquer forma, isso acaba gerando um cenário aí de oferta maior do que demanda no curto prazo. Ou pelo menos os investidores entendem isso e acabam vendendo bitcoins no mercado com medo dessa venda. E, meus amigos, uma coisa que eu tenho que falar com vocês, tá? O plano de distribuição que eu vi da Mt. Gox, ele ia até o início de outubro. Então, corre risco de até o início de outubro a gente ficar tendo essas notícias aí, assustando o mercado de criptomoedas, causando quedas repentinas no preço do Bitcoin, porque a gente nunca sabe exatamente quando uma notícia dessas vai sair. Ela pode sair em qualquer momento, falando que a Mt. Gox moveu não sei quantos milhões de Bitcoins aí para uma carteira, tá? E acaba que isso aí gera pânico no mercado, os investidores vendem, o Bitcoin cai, como caiu nessa madrugada aí, e até outubro vai ser isso, meus amigos, a gente vai ter que lidar com essa imprevisibilidade até o início de outubro. Então a gente vai ter esse mês de julho, mês de agosto, mês de setembro aí com essas notícias aí da Mt. Gox saindo a todo momento e causando essa imprevisibilidade no mercado, tá? Uma coisa que eu tenho que falar com vocês aqui, que é sempre importante a gente ter em mente é o cenário de curto prazo para o Bitcoin, né? De curto prazo aí é desafiador, tá? Porque a gente tem essas vendas, teve essas vendas do governo alemão, tem as vendas da Mt. Gox, tem a questão também do corte de juros em setembro nos Estados Unidos, que não está muito certo. Se a gente chegar em setembro, vamos supor que agora em agosto e setembro vem 2 dados de inflação acima do esperado. Isso aí pode adiar esse corte de juros que o mercado está precificando para setembro. Isso aí poderia causar queda no Bitcoin. Então, o cenário de curtíssimo prazo aí nos próximos 2 meses é difícil para o Bitcoin, tá? Mas de longo prazo, quando a gente olha aí médio prazo, né, para o ano que vem, por exemplo, a gente tem um cenário bom, porque os juros eles vão começar a cair mais cedo ou mais tarde nos Estados Unidos. A inflação, em relação ao que estava ali em 2021, já caiu bastante. Tá? Então a gente tem um cenário construtivo aí para curto prazo. Isso significa o seguinte: para aqueles que estão aportando aí, pensando em que conseguem esperar, ter calma, paciência, daqui a um ano e meio, a situação pode estar interessante. Tá? Já para aqueles que estão aí querendo comprar o Bitcoin hoje para vender daqui a 2 dias mais caro, o cenário é muito incerto, muito difícil e exige aí técnicas bem aprimoradas de trade para não acabar perdendo dinheiro nesse cenário, porque você pode comprar, ele pode cair. Se você fizer isso alavancado, pior ainda, tá? E tenho que atualizar também a situação das principais altcoins, pessoal. Vou começar falando de uma aí que eu comecei a montar posição nela ontem, tá? Secret. Pessoal, Secret deu uma subidinha legal hoje em relação a ontem, né? Coisa aí chegou a subir aí uns 3%, quase 4% em relação ao preço de entrada. Só que, o que acontece, pessoal? Nesse cenário aí de que a qualquer momento o mercado pode começar com essa narrativa de novo de venda massiva de bitcoins, que pode fazer o preço cair, o que eu recomendo fazer é subir o stop para o preço de entrada e fazer uma parcial, tá? O que é fazer uma parcial? Vamos supor que você comprou $100 aí de Secret, se você estiver fazendo, não é recomendação, mas é o que eu acho interessante fazer. Se você comprou aí $100 de Secret nos últimos dias atrás aí, visando, né, se você comprou $100 aí, pensando em vender ali quando ela chegar ali nos 30, que é o alvo desse fundo duplo, meu conselho é, venda ali $30, suba o seu stop, coloca um stop no preço em que você comprou, porque assim você garante um pouquinho de lucro. E se ela cair aí nos próximos dias, com uma notícia de que o Bitcoin, que vai ter uma venda massiva de Bitcoins, que a Mt. Gox moveu não sei quantos Bitcoins para uma carteira, isso faz o Bitcoin cair, você está protegido, você não perde nada, você ainda garante um pouco do seu ganho, tá? No mercado, a gente tem que ter essas estratégias. Então, essa é o que eu tô fazendo, tá? Fiz uma parcial ali, vou segurar agora com o stop no preço de entrada. Se der ruim, se o mercado cair, paciência, vai pegar meu preço de entrada, vai cair. Mas se der bom, se a coisa andar aqui, ela pode aí se valorizar aí quase 10% em relação ao preço de entrada, o que é interessante, tá? Geralmente as altcoins elas dão uns trades legais aí depois que o Bitcoin já foi, mas é aquela história, o mercado a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer e quando vai acontecer, então a gente tem que ir subindo o stop. O alvo para mim continua ali,
Mas eu acho que o Bitcoin manda mais do que as altcoins, tá? Situação da Ethereum, pessoal, a situação da Ethereum tá parecida com a do Bitcoin, né? Só que a Ethereum tá caindo mais do que o Bitcoin hoje, né? A gente tem que ficar de olho na Ethereum agora na região ali dos 3.345 dólares, tá? Se ela for para aquela região e romper aquilo ali para baixo, aí ela forma um topo duplo, meus amigos. Se formar um topo duplo, aí o alvo para Ethereum seria ali na região de aproximadamente 3.200 dólares, tá? Tainan, você tá dizendo que ela vai? Não, ela tem que romper ali os 3.345, ainda não rompeu, tá? Então, a gente está nesse cenário aqui ainda indeciso para Ethereum, tá? Ela também tem uma resistência forte ali nos 3.500 dólares, se ela romper para cima, ela pode formar um pivô de alta, tá? Mas ela tem que romper para algum lado, assim como a maioria das altcoins, das criptomoedas, elas precisam agora formar padrões aí mais claros, tá? Outra criptomoeda aí que eu tinha comentado nos últimos dias, a ADA Cardano, parecia estar formando aí um triângulo ascendente, né? Mas esse movimento de hoje acabou descaracterizando um triângulo ascendente, né? Ela agora está bem indecisa, não temos padrões gráficos novos na ADA Cardano, a gente tem que esperar ela formar aí algum padrão para a gente poder montar operações, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, Solana. Solana também subindo forte aí hoje, né? A Solana tá até melhor do que a média, tá? Ela parece ter atingido o alvo daquele fundo duplo aí mais uma vez, né? Ela já tinha atingido aí, tá? E por enquanto eu não tô conseguindo ver aí novos padrões para Solana. A gente pode até desenhar um fundo duplo maior aqui para Solana, tá? Ela poderia estar rompendo um fundo duplo bem maior se vocês fizerem aqui, se vocês verem, vocês vão ver, tá? Ela parece aí ter formado, né? Vamos fazer uma projeção aí de preços para ver até onde ela pode ir aí nos próximos dias ou horas, e o alvo estaria na região dos 186 dólares, tá? Tainan, você acha que a Solana vai? Eu acho que vai depender do que o Bitcoin vai fazer, tá? Se o Bitcoin, se começar de novo essa narrativa de Mt. Gox, de mais Bitcoins no mercado, talvez ela não busque isso aqui, ela pode invalidar esse padrão, tá? Mas o gráfico tá dizendo, a Solana pode ir até 186 dólares. Lembrando que a Solana tem a narrativa do ETF que tá muito forte aí, que tá fazendo preço, tá? Outra criptomoeda que subiu forte hoje foi a XRP, a Ripple, né? Não tínhamos padrões gráficos muito claros nela ontem, ela simplesmente subiu, tá? Ela rompeu ali o topo de uma vez só, né? Em poucos minutos ali, ela subiu forte ali por volta das 9, depois das 9 da manhã, né? Ela formou um pivô de alta, se a gente fizer uma projeção aqui desse pivô de alta, o alvo tá ali na região dos 60 centavos de dólares, tá? Então, ela já quase bateu, né? Ela chegou a 59 para 60 não dá mais trade, tá? Infelizmente a Ripple é uma moeda difícil de operar porque ela faz muito pump and dump, tá? Provavelmente alguma notícia aí que fez os investidores ficarem mais otimistas em relação a um possível ETF, tá? Nesse cenário de hoje a coisa não tá fácil para a Matic, né? A Matic não tá conseguindo acompanhar mesmo as outras criptomoedas, tá? Ela tá sempre aí subindo menos quando as outras sobem e caindo até mesmo quando as outras caem pouco. E por enquanto a gente não tem um padrão gráfico novo aqui para Matic. Matic segue aí na região de suporte próximo dos 50 centavos de dólares, tá? Então a gente tem que continuar observando ela e vendo se ela vai formar aí algum outro padrão gráfico novo, tá? Chainlink, pessoal, Chainlink segue naquela mesma situação. Subiu forte aí nos últimos dias com essas notícias do Trump, né? Do Donald Trump, dessas outras coisas aí também que deixaram o mercado mais otimista, acompanhando o Bitcoin, mas no geral o contexto dela, quando você olha para o gráfico diário, não está muito bonito. Se ela romper os 12 dólares ali, ela pode formar um ombro, cabeça, ombro com alvo lá no 7, tá? Ainda não rompeu, mas é uma moeda para ficar de olho. A situação para a AVAX é a mesma, né? A AVAX é outra moeda aí que o mercado também está muito de olho, tá? Ela tá até subindo hoje, mas no geral a situação dela não é muito bonita, porque ela já rompeu para baixo em um ombro, cabeça, ombro, o alvo dela tá lá na região dos 13 dólares, tá? Então, essa é a situação que eu tô vendo aí para a maioria das criptomoedas. Não estou conseguindo ver um contexto aí muito construtivo, tá? Binance Coin aí bateu o alvo daquele fundo duplo que a gente tinha comentado aí no domingo, né? Bateu o alvo, subiu rápido aí. Depois do Bitcoin, ela subiu mais na segunda-feira. Mas agora que bateu o alvo, meus amigos, você tem que ter cuidado, tá? Porque quando bate o alvo, o pessoal vende, realiza lucro. Isso tende, muitas vezes, a fazer o preço até a cair, tá? Então, essa é a situação aí da Binance Coin, das criptomoedas. Irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.